Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que são aquelas operações que dão certo a grande maioria das vezes, né? Para você poder operar opções aí sem estresse, sem ter que ficar se preocupando, sem ter que ficar passando calor muitas vezes, né? Essas operações aqui têm uma probabilidade bem alta de dar certo e são operações interessantes que você recebe bons prêmios, que podem remunerar muito bem o seu capital no dia a dia. Eu vou entrar na minha tela aqui, mostrar essas operações uma a uma, explicar rapidamente como elas funcionam, né, para você entender a lógica das operações, mostrar o gráfico delas aqui. Eu acredito que vai ser uma aula bem interessante. Bom, se você está acompanhando os meus vídeos aí há um certo tempo, você vai notar que o fundo está diferente de novo. Eu estou fazendo uma viagem e trabalhando nesse caminho, né? E hoje eu estou em Dublin, na Irlanda. Então, esse é o fundo aqui de Dublin. Mas você vai ver esse fundo mudar algumas vezes aí ao longo dessa viagem, tá bom? Como eu estou fazendo isso, durante alguns momentos eu não vou conseguir gerar muito conteúdo aqui pro YouTube, então eu vou te pedir que, se você gosta do meu conteúdo, me segue lá também no Instagram, no @EagleEducação, porque lá eu vou continuar gerando conteúdo com frequência, é uma rede mais fácil de gerar conteúdo ali, né? Então me acompanha lá se você gosta aqui do conteúdo que eu produzo. E finalmente, antes da gente começar o assunto no vídeo, se você gosta desse assunto, renda com opções, quer aprender a fazer isso desde o zero, com uma comunidade de alunos, num curso simples, didático, barato, objetivo, clica no primeiro link da descrição. Você vai conhecer lá o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Esse link vai te levar para um vídeo onde eu explico como funciona o curso e você pode entrar para a minha turma caso faça sentido para você, caso seja do seu interesse. Quero muito te ver do lado de dentro do curso e receber um depoimento seu daqui a alguns dias. Bom, então vamos direto para o assunto do vídeo agora, né? A gente vai mostrar algumas estruturas aqui que você recebe para montar e que elas são tranquilas, né? Os riscos que você corre são bem controlados e, além disso, que elas têm uma probabilidade alta de dar certo, uma faixa grande em que você ganha dinheiro. Eu escolhi 3 estruturas para mostrar aqui para vocês hoje, então vamos para a minha tela que eu já vou explicar a primeira estrutura. A primeira estrutura é uma estrutura muito simples, né? Que quem está aqui no canal já conhece, quem está lá no meu curso já conhece também, que é o Short Strangle, né? Mas nesse caso aqui, o Short Strangle ele pode ter diversas configurações, né? Nesse caso aqui, eu coloquei um Short Strangle com o delta 10 em cada uma das pontas. Então, você pode ver aqui na tela que a call está com delta 10 e a put está com delta 10 também. O que significa? Que cada uma dessas pontas tem mais ou menos 10% de chance de ser exercida, tá? Ou seja, 80% das vezes que você fizer uma estrutura dessa, as duas pontas vão virar pó, você fica com todo esse prêmio na sua carteira. Se você for olhar aqui, a put está pagando 17 centavos e a call 13, ou seja, isso aqui daria 30 centavos de remuneração, sendo que a ação está valendo mais ou menos 24. Então dá ali 1,3% mais ou menos, né, de remuneração aqui nessa estrutura. Mas vale lembrar uma coisa, no caso dessa estrutura você vai precisar ter as ações na carteira para poder cobrir a parte das calls e vai precisar também ter dinheiro na renda fixa para cobrir a parte das puts. Então não é exatamente 1,3% porque você está remunerando dois capitais diferentes. Um que está nas ações e um que está na renda fixa, tá? Então vai ser um percentual um pouco menor aí de remuneração. Mesmo assim, você teria aqui um complemento para a rentabilidade da sua carteira, né? Receberia aqui, nesse caso, com 1.000 quantidades, R$300 ali mensalmente na sua carteira fazendo uma operação dessa e com uma probabilidade de 80% de ficar com esse prêmio no bolso ali sem ter que ter nenhuma contrapartida, tá? Nos outros 20%, o que vai acontecer é, ou você vai comprar essa ação bem mais barato do que ela estava no dia que você montou a estrutura. Nesse caso aqui, a Petrobras estava R$24,53 aqui na tela. Você assumiria por R$21,47, ou seja, ela teria que cair aí aproximadamente R$3, né, para você ter que assumir. Ou você entregaria essa ação por R$28,47, ou seja, ela teria que subir aí aproximadamente R$4 para você ter que entregar, né? Ou seja, ou você assumiria ela muito barata, ou entregaria ela muito cara. E enquanto isso não acontece, você vai recebendo esses prêmios aí, que são prêmios razoáveis, assim, né? Prêmios com um percentual muito bom de remuneração, se você pensar que é uma remuneração em cima do capital que você já tem, ou seja, seu dinheiro em renda fixa vai estar lá rendendo CDI, por exemplo, né, ou o indicador de renda fixa que você escolher, e a sua ação vai estar ou se valorizando ou pagando dividendos, esse tipo de coisa. Então, é uma remuneração que você está tendo em cima da sua carteira, além da remuneração normal que você teria na sua carteira. Então, é um excelente complemento e a maioria das vezes vai sair de graça esse complemento. Esse dinheiro que você recebe, você pode usar para aportar na sua carteira, você pode usar, enfim, para montar
testar outras estratégias com opções, ou, enfim, pode até tirar da conta e usar para você, se você já estiver nessa fase de investidor, de usufruir do seu capital. Então tá aí, essa é uma estratégia bem simples e interessante para você poder fazer na sua carteira, se você gostar. Isso aqui não é uma recomendação, estou usando Petrobras e esses strikes só como exemplo para esse vídeo, meramente educacional. Eu não quero aqui fazer nenhuma recomendação de operação que você tenha ou não que fazer, tá? Se a gente for olhar o gráfico dessa estrutura, esse gráfico fica assim, tá? O payoff, ou seja, aqui nessa parte de cima aqui, nessa faixa grande de preço, se você está tendo o lucro máximo, que são os R$300, se a ação cair demais, você tem que assumir, e aí se ela continuar caindo, você fica com esse prejuízo na carteira, né, com a ação desvalorizada na carteira. Se a ação subir demais, você vai entregar a ação aqui em cima, né, vai realizar um grande lucro na ação, e a partir daqui a call começa a dar prejuízo, né, então call vai dando prejuízo, mas como você tem a ação lá para balancear, acaba que você não sai no prejuízo caso a ação suba, né? Então, o maior risco dessa estrutura é realmente a ação despencar. Para fins didáticos, eu vou colocar aqui como é que seria se você tivesse ação na carteira, só para ficar claro isso que eu falei de se a ação subir, você não sai no prejuízo, né? Você entrega a ação, perde um pedaço da alta, olha só, mas você fica com o lucro aqui, né? Nesse caso aqui que a gente está simulando, seria um lucro de 17,5%, o lucro máximo que você teria, ou seja, você pegaria um grande pedaço da alta da ação e mais os prêmios das opções que você recebeu. Então tá aqui o gráfico só para vocês verem como é que é, se eu adicionar o ativo nessa conta aqui, como é que fica essa estrutura, né? Que na prática você vai ter o ativo e vai fazer a operação. Então fica dessa forma aqui. Bom, já passei tempo demais nessa estrutura, vamos para a próxima, que é uma Equity Butterfly, tá? Essa aqui eu botei uma Equity Butterfly raiz, né? Que é uma das Equity Butterflies que eu ensino lá no meu curso. Eu dou também uma tabelinha lá para vocês saberem quantas quantidades vocês têm que fazer aqui, né? Tá vendo aqui na tela as quantidades? Isso não é aleatório, né? Você tem uma tabelinha lá que a gente faz para saber exatamente a quantidade para fazer a Equity Butterfly raiz ou Nutella, tá? Nesse caso aqui eu fiz a raiz. E qual que é a lógica da Equity Butterfly? É você fazer uma venda coberta e também fazer travas de baixa com calls, arriscando ali o prêmio dessa venda coberta ou o prêmio mais a valorização da ação nessa venda coberta. Então a ideia é que se o ativo subir eu não quero ter nenhum risco, tá? Mas se o ativo ficar parado, subir pouco ou cair, eu quero receber uma contrapartida, que são os prêmios ali dessa Equity Butterfly. Nesse caso aqui, com apenas 1.000 ações de Petrobras, né, desse exemplo, recebeu ali mais de R$1.000 em prêmios, tá? Recebeu ali R$1.240 em prêmios, se não me engano, tá bom? Então, a estrutura vai funcionar dessa forma, né? Se a ação subir bastante, aqui está o gráfico, né? Você vai querer sair mais ou menos no 0 a 0. Nesse caso não saiu exatamente 0, você perderia R$70, né? Mas beleza, se a ação explodir ali, você perderia R$70. Mas isso só começa a acontecer se a ação subir mais de 10% dentro daquele mês, o que é uma alta que não é muito comum de acontecer, tá bom? As ações geralmente elas sobem ou caem um pouquinho dentro de um mês, né? 10% dentro de um mês é um movimento que não é exatamente comum, você não vê todo mês Petrobras subir 10% ou cair 10%, né? Geralmente ela fica ali na média ali próxima do zero, né? Valoriza um pouquinho, cai um pouquinho, etc. O lucro máximo dessa operação seria se a Petrobras subisse ali 7,9%, fosse para 23,47, você teria um lucro de 13,65, ou seja, a ação subiu 7,9, mas você ganhou 13,75, esse seria o ponto ali de lucro máximo, tá? E se a ação ficar paradinha ali, sem fazer nada, você ganha 5,32%, porque todas essas opções viram pó, você fica com os R$1.240 no seu bolso, tá? Então é como vocês estão vendo aqui na figura. É bem aqui onde eu estou passando o mouse agora, né? Bom, e o pior cenário para essa estrutura também é a ação cair bastante, né? Porque se a ação cair muito, você começa a perder dinheiro, porque você está com a ação desvalorizada lá na sua carteira, né? Nada muito diferente do que se você só tivesse a ação. A única diferença aqui é que você vai ter recebido um grande prêmio. Isso vai diminuir o risco de você ter aquela ação na sua carteira. Então, a ação paradinha você ganha 5 e pouco por cento. Se a ação chegar ali a cair mais de 5%, você começa a ter prejuízo dentro daquele mês, porque a ação caiu, por exemplo, 10 e você só recebeu 5, né? Então, você estaria com prejuízo ali de 5% naquele mês, mas ainda seria melhor do que só ter a ação na carteira, onde você estaria com prejuízo de 10%, por exemplo.
De qualquer forma, mesmo olhando essa operação como uma operação de trade, né, e não como alguém que carrega a ação na carteira porque gosta e fica tirando esses prêmios dela, essa operação é muito interessante, né? Você perde só se a ação cair mais de 5%. Em todos os outros cenários, ou você ganha ou você sai pelo menos no 0 a 0. E tem uma faixa muito grande de ganho, né? Entre menos 5% e mais 10%, você está ganhando dinheiro com essa operação. Ou seja, você tem uma faixa enorme ali em que a ação pode ficar e você mesmo assim apuraria ganhos e ganhos muito bons, né? Que podem chegar ali a 13% dentro de um próprio mês. Então essa é uma estratégia muito interessante aqui. Equity Butterfly. Tem alguns vídeos de Equity Butterfly aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada se você quiser aprender um pouco mais. E essa é uma das estruturas que eu ensino lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Ensino as duas formas de fazer, tem as planilhas para você fazer a continha lá. Link na descrição se você tiver interesse. A terceira estrutura que eu vou falar hoje é a Jade Lizard, tá? Essa estrutura tá na tela aqui agora, para vocês verem. Se você for ver nessa Jade Lizard especificamente aqui, o que eu fiz foi vendi 1.000 puts e fiz 1.500 travas de baixa com call, né? Ou seja, vendi a call mais cara e comprei a call mais barata. Essas duas estruturas, a venda de put e a trava de baixa com calls, fazem com que você receba prêmios na sua carteira. Então, quando você faz uma Jade Lizard, você recebe bastante prêmio na sua carteira. O interessante da Jade Lizard é que você não necessariamente precisa ter ação na carteira. Você pode ter só renda fixa lá na sua carteira e a intenção de assumir a ação eventualmente, né? Caso essa ação caia bastante. Então, nesse caso aqui, a Petrobras está 24,50 quando eu simulei essa estrutura e a put, né? Ou seja, o seu ponto de assunção estaria em 23,47. A ação teria que cair aí mais de R$1 para você assumir ela na sua carteira. Eu vou abrir aqui a tela cheia para a gente ver o gráfico dessa estrutura, e ela funciona da seguinte forma, né? A estrutura dá lucro numa grande faixa de preços aqui, que vai desde menos 7 até mais 10%, ou seja, uma faixa de mais ou menos 17% ali. Você estaria ganhando dinheiro com essa estrutura, tá? Se a ação subir demais, você sai no 0 a 0. Aqui ele está dando R$10 de lucro, mas eu estou considerando 0 a 0, tá? E se a ação cair demais, você assume essa ação na sua carteira por um certo preço aqui, né? Que vai ser mais ou menos ali 22,70, 22 por aí nessa faixa, tá? Não consigo calcular certinho porque ele pula o ponto aqui, né? Mas tudo bem, o seu break-even vai estar ali próximo de 22,70, tá? Abaixo disso você começa a ter prejuízo porque você assume a ação com preço médio ali de 22,70 mais ou menos, e essa ação está caindo, então você está com essa ação desvalorizada na carteira. Esse seria o prejuízo da estrutura. Agora, se você já tem um ponto aqui em que você acha que a ação fica barata e você toparia comprar essa ação, poxa, excelente, porque você consegue fazer essa estrutura. O que pode dar errado é a ação de fato cair abaixo daquele ponto e você assumir a ação no preço que você já desejava assumir a ação antes, né? E enquanto isso não acontece, você pode receber prêmios muito gordos aqui, né? Aqui no meio dessa estrutura você receberia R$760, que é um lucro muito bom, né? Um resultado muito bom. Você poderia usar esse dinheiro para aportar na sua carteira, para fazer, enfim, outras coisas que você desejar. Então, esse é o gráfico da Jade Lizard, que é a terceira estrutura que eu queria mostrar aqui para vocês. Como sempre, se você tem interesse nesse assunto, renda com opções, link na descrição para você conhecer o meu treinamento. E eu vou deixar um vídeo aqui muito interessante que eu gravei bem aqui, basta você clicar nesse quadradinho, falando sobre estruturas tão interessantes para a gente montar nesse cenário macroeconômico que a gente está agora, de juro alto, né? O Brasil saiu de 2% para quase 14% de juro, isso afeta muitas opções, mas abriu oportunidade em algumas estruturas. Clica nesse quadradinho aqui, se você quiser assistir esse vídeo que eu gravei falando as estruturas que estão interessantes nesse cenário econômico. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui também. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu te vejo no próximo, ou lá dentro da minha turma. Vai ser um prazer te receber lá. Grande abraço.